noite, bem-vindos ao programa MOSEF. É já nos próximos dias 18 e 19 de março que o Fórum MOSEF organiza a conferência dedicada ao setor de agricultura e o tema será os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Um dos temas em debate durante a conferência será o acesso aos mercados. E para preparar a conferência e antecipar um pouco a discussão, esta noite temos connosco em estúdio 3 convidados para discutir quais são os desafios concretos em relação a este tema do acesso aos mercados. Connosco em estúdio temos então o Sr. Roberto Mukanjwa, agricultor do distrito de Moamba. Temos a engenheira Anabela Mabota, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, e o professor João Mutondo, da Faculdade de Agronomia da UEM. Aos nossos convidados, muito obrigada pela vossa presença aqui nos estúdios. Muito obrigado. Então, vamos iniciar esta discussão com o Sr. Roberto Mukanjwa. Sr. Roberto, explica-nos um pouco qual é o tipo de produção que tem e como é que consegue escoar o seu produto para o mercado. Obrigado. Agora, de princípio, tenho o pimento, o pepino que tenho lá. Então, para escoar, arranjamos senhoras, tirar do campo, metemos nas caixas. Então, alugamos um caminhão, dependendo da quantidade que a gente tira. Se for para um caminhão de 8 toneladas, pedimos um caminhão de 8 toneladas. Se for de 4, pedimos de 4 toneladas. E mandamos para a cidade de Maputo. Ok. Sim. E costuma ter dificuldades, às vezes, nas campanhas para conseguir vender todo o produto, a questão do transporte, como é que tem sido? Sim, às vezes, né, no inverno, quando muita gente produz, às vezes há carência de carros, a gente não apanha carro, tem que às vezes esperar o outro sair do mercado para vir carregar, às vezes não acabou no mercado porque não havia preço no mercado porque não acabou. Então, às vezes fica um dia, então voltar a carregar no outro dia. Sim. Engenheira Anabela Mabota, a partir deste depoimento que trazemos aqui do Sr. Roberto Mukanjwa, como é que se pode caracterizar assim os principais desafios que existem ao nível do setor, no que diz respeito ao acesso aos mercados? Boa noite aos telespectadores. Dizer que este é um tema de bastante interesse, mas também bastante quente pela sua natureza. É um dos temas que os produtores sempre se queixam pela falta de mercado, mas é preciso perceber o que é que se referem quando dizem que não tem mercado. Há bocado eu estava a ouvir aqui o nosso colega agricultor a dizer que quando não há preço, também não há mercado. Então, o preço, muitas vezes, é o que dita onde as pessoas vão vender. E, começando pelo preço, existem fatores que contribuem para a formação do próprio preço, desde o tipo de semente que foi utilizado, de onde foi comprado, desde os fatores produtivos todos que contribuíram para a produção daquele produto que estivermos a tratar, se foi em circuito intensivo ou se ele usou todos os insumos, incluindo mão de obra. Então, estes fatores todos vão constituir o preço no final para ele poder também ter uma margem, não é? Então, na prática, o que nós observamos é que a agricultura ainda em Moçambique é uma agricultura, na sua maioria, de subsistência, e alguns destes fatores que eu mencionei provavelmente não entram na equação para a formação do preço. Podem entrar um e outro fator, porque as pessoas ouviram falar de diferentes fontes quanto está o preço num determinado lugar e correm para lá. Provavelmente pode entrar também o custo de transporte. Ele falou que espera pelos carros para virem buscar, mas depende do que está a acontecer no mercado onde ele vai escoar também. Mas caracterizando os nossos mercados, a produção em Moçambique, na sua maioria, tirando um pouco o mercado de hortícolas, ainda é um mercado dinamizado pelo setor de subsistência, isto é, pelo pequeno produtor. Há muitos desafios, a começar
Pela falta de informação. Muitas vezes os produtores não têm acesso à informação sobre qual é o preço, qual é o mercado onde podem vender. Então, mas apesar de que pessoas que têm informação podem tomar melhores decisões, existem outros fatores que podem influenciar, desde os serviços de extensão presentes, a dinâmica na zona e também dependendo do tipo de produto que nós estamos aqui a falar. Se estivermos a falar de cereais, feijões, amendoins, de modo geral leguminosas, né? Os preços têm um outro nível de formação, ou podemos falar num outro nível, tirando um pouco esta questão das hortícolas. Então, a rapidez com que o mercado das hortícolas é dinamizado pelo setor da própria hortícola, desde o produtor até chegar ao mercado, é um pouco diferente daquilo que acontece nos outros produtos. Olhando um pouco para o mercado de hortícolas, se nós formos hoje a um mercado aqui grossista, o nosso Zimpeto, vamos encontrar que eu posso chegar de manhã, encontrar que o preço do tomate está a 20 e posso ir ao final do dia encontrar que o preço do tomate está a 10, por exemplo. Mas isto dependendo também das épocas. Ele falou muito bem da época fresca, quando dizia, na época fresca é o momento que se produz as hortícolas e todo mundo produz ao mesmo tempo e não tem um programa escalonado de tipo, agora é a vez do nosso produtor Elgídio, ou do José, ou da Maria. Os produtores, infelizmente, ainda produzem todos no mesmo momento e vão vender todos no mesmo momento no mesmo mercado. Claro que a saturação no mercado, o que é que acontece? A lei da teoria de oferta e procura, quanto mais produto nós tivermos, o preço tende a baixar. Então, estes são os fatores que os nossos produtores ainda têm que aprender. Em que momento eu vou produzir? Se eu sei que na época fresca têm que aprender a planificar melhor a sua produção em termos de plano da gente saber. Por exemplo, na zona de Moamba existem um determinado número de produtores que estão a produzir pimento, como ele falou, e pepino. Então, eles têm que produzir de forma escalonada para não colher ao mesmo momento. Isto é extensão. Então, extensão orientada para a produção, mas também que tem o seu impacto no mercado, para permitir que o produto entre no mercado, não fazendo especulação, não criar uma falsa escassez, mas permitir que o produto entre de forma escalonada e que não vão todos simultaneamente ao mercado, porque isso cria redução no preço do produto. Professor João Mutondo, que mercados é que existem a nível nacional para escoamento dos produtos, tendo em conta este dado, não é? Como referiu a engenheira Anabela, que a maior parte da produção é de subsistência, está no setor familiar. Que mercados é que existem e até que ponto é que existe uma diferença entre as diversas regiões do país, sul, centro e norte? Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar os telespectadores lá em casa que estão nos assistir a este programa aqui. Também dizer muito obrigado ao Grupo Soico por ter nos convidado para debater e pôr as nossas opiniões aquilo que é a eficiência ou funcionamento dos mercados agrários em Moçambique. Respondendo concretamente à sua pergunta, que tipo de mercados, onde é que estão esses mercados, eu primeiro ia iniciar em definir isso de mercado, para de uma forma exaustiva vermos que tipo de mercados que nós temos. O mercado, como definição, tem que ser a interação existente entre os produtores e os consumidores. Então, para tal, nós temos que ver que tipo de produtores nós temos e que tipo de consumidores nós temos, porque esses dois grupos devem interagir para formar aquilo que a minha colega acabou de referir aqui, que é o preço. Então, os nossos produtores, a maioria deles são produtores pequenos e de subsistência, com alguns excedentes para a comercialização. No caso dos hortícolas, a maioria deles são mesmo orientados para a comercialização, com pouco para o consumo, né? Então, dentro da estrutura dos nossos agricultores, eles são muitos, que quase podemos dizer que é um mercado perfeitamente competitivo.
Mas se formos a ver aquilo que são os nossos consumidores, tendo em conta aquilo que é a estrutura, a infraestrutura que nós temos no país, nós podemos ver que estamos a lidar aqui de um oligopsônio, no sentido de que temos poucos produtores, poucos consumidores que interagem com os nossos produtores. Os produtores, como o nosso colega que está aqui de Moamba, eles vendem no mercado do Zimpeto, por exemplo. No mercado do Zimpeto tem aqueles que compram o produto deles para poder revender ao consumidor final. Então, esses são poucos. E em alguns casos, eles têm um poder de negociação. Então, se nós formos a ver no país inteiro, vamos assistir a esse cenário de nossos produtores a interagir com consumidores para eles que têm um poder de negociação. E esses consumidores, por ter poder de negociação, com certeza que o preço não vai ser aquele que resulta da interação das duas partes no mercado perfeitamente competitivo. Para dizer que o preço vai tender a ser baixo para os nossos produtores, o preço é percebido pelos nossos produtores, é benefício de margens grandes de comercialização, que talvez o nosso consumidor final vai comprar o produto a um preço um bocadinho mais elevado. Então, dentro disto, e na perspectiva daquilo que são os nossos produtores, acho que era necessário ver, eles produzem para quem? Quem é o nosso consumidor final? Quais são as exigências do nosso consumidor final? E dentro dessa estrutura já pode saber que tipo de produto tem que produzir, em que tempo. Nós temos as famílias. O maior consumidor aqui em Moçambique, do Rovuma ao Maputo, são as famílias. Mas também temos outros serviços. Tipo, nós vivemos aqui em Moçambique uma boa parte de turismo. Temos os restaurantes, é outro consumidor. Temos os hospitais, é outro consumidor. Então, há vários tipos de consumidores para o mesmo produto agrário. Então, aqui é preciso vermos como é que esses diferentes consumidores que têm exigências diferentes se ligam ao nosso produtor e qual é a intermediação que existe aqui para que o nosso produtor venda o produto que é necessário para cada tipo de consumidor que nós temos no país. Então, se nós formos a ver que tipo de mercado que nós temos em Moçambique como tal, para as hortícolas, já foi descrito aqui, a tendência dos produtores de hortícolas produzir o seu produto e dirigir-se a um determinado local. Neste caso, na Zona Sul, é o Zimpeto, onde comercializam os produtos deles. Mas nos outros locais, o mercado está mesmo lá no local de produção, onde os cereais são armazenados em sacos ou em outros meios de armazenamento, e os que podem chegar ao local vão lá e compram o produto. Então, esta é de uma forma breve aquilo que é a estrutura dos nossos mercados aqui em Moçambique. Com certeza, devido àquilo que são as condições biofísicas, o nosso país, a Zona Sul, é mais uma zona consumidora, principalmente para os cereais, uma zona consumidora. Enquanto que a Zona Norte e Centro é uma zona produtora. Então, há uma tendência de os mercados serem localizados nas cidades, os consumidores neste caso, e a transferência do produto, no sentido de ter uma determinada renda, tem que ser a direção para a cidade, onde também tem, digamos, os consumidores, as famílias que têm uma capacidade de compra de tal produto, onde existe aquilo que nós chamamos de demanda efetiva. Então, isto é que em breve ia descrever como sendo a estrutura dos mercados em Moçambique. Muito obrigada, professor. Senhor Roberto, uma das questões que a engenheira Anabela Mabota levantou era, em relação aos produtores, era de uma certa planificação e de escalonar o tipo de produto. No seu caso, como é que decide em cada campanha qual é o produto que vai cultivar? Isso é o seguinte, para nós agricultores não é fácil a gente escalar. Cada qual tenta pescar o melhor peixe. Quando sabe que no mês X
tem coisa, tem dinheiro. Então alguém tenta pôr aquele produto para sair naquele mês. Então o que é que acontece? Nesses meses, por exemplo, de dezembro, a carência de tomate, nos outros anos. Mas há anos que dezembro, janeiro, temos muito tomate. E a culpa já não é dos agricultores. É que o tomate já vem de fora. Então quando vem de fora, nós estamos a produzir aquele pouco para parar de dinheiro, não apanhamos dinheiro. Não sei se está a entender, né? Para a nossa parte, nós agricultores, né? A nossa parte, grande problema não é escala, porque podemos se escalar sim, mas para enquanto vai entrar o produto da África do Sul para nós, nós já não temos mercado. E é difícil competir com... Por que é difícil competir, por exemplo, com o tomate da África do Sul? Não é ser difícil. Não é ser difícil, por exemplo, acabo de dizer que nos meses de dezembro há meses que há falta de tomate, há anos que não tem falta de tomate. Porque nós agricultores apostamos naquele mês de que não pode haver falta de tomate. Mas quando a gente produz, entra o tomate sul-africano, quando nós produzimos muito caro, porque é muito caro para esses meses de verão. É muito caro. Então, quando chega no mercado, chega lá, não apanha preço, volta de novo a para baixo. Então, começa a produzir de novo, pouco a pouco. Está a ver, né, onde que está o problema. Então, começa já você a tentar, tem que estudar, fazer pequena escala, saber se eu ponho feijão verde esse mês, no verão, há de haver carência de feijão verde. Quando há carência de feijão verde, vem produtos sul-africanos. Então chegamos no mercado de São Pedro, não apanhamos dinheiro. Por isso que digo, não é fácil se escalar essas coisas. Nesse caso, quando não conseguem apanhar mercado, quando não conseguem vender o produto, o que é que acontece ao vosso produto, ao vosso excedente, aquilo que não conseguem vender? Ou seja, não conseguimos vender, mas a preço baixo. Então não conseguimos ter o nosso retorno. Já tem prejuízo? Já então. temos prejuízo, sim. Já temos grandes prejuízos. E às vezes tem desperdício ou não? Produto que, enfim, não sai, não vende, acaba... Não, isso acontece, né, no inverno, né? Acontece, às vezes, voltar você com o teu caminhão de tomate e deitar fora, voltar com o teu caminhão de pimenta e deitar fora. Mas já há momentos que a gente consegue vender muito bem, mas não render. Acabar o produto, mas não render. Sim, esse é o nosso problema, que é o mercado. Pela minha parte, né? Da maneira que eu estou a ver, pela minha parte. Estou a vê-la aí muito ansiosa por comentar este testemunho. Sim, acho que ele está a falar do que ele vive no dia a dia, né? E tem uma parte da verdade, que é o fato do preço, de facto, quando há muito produto, o preço baixar, isso é algo que ninguém pode controlar, as próprias forças do mercado é que controlam, mas há um aspecto importante que ele mencionou, e acho que a Cristiana estava a insistir no sentido, o que é que acontece, porque é que o tomate da África do Sul é preferido e não o vosso? Não é que é preferido, é o preço que é mais baixo, normalmente, porque os fatores de produção na África do Sul são mais baixos comparativamente aos fatores de produção do tomate aqui, especialmente em dezembro. Ele não falou que em dezembro, né, ele tem que usar muito fungicida, porque chove e é suscetível de ataque de muitas doenças nessa altura, e quem fizer tomate aqui faz dinheiro nessa altura. Há muitas viroses por essa altura. Mas há uns tempos atrás, há alguns anos atrás mesmo, se calhar uns 10, nós já experimentamos levar os nossos produtores de choque para Mpumalanga, aqui perto, de onde vem o tomate que o nosso colega estava aqui a referir, para eles irem ver como é que os produtores lá estão organizados. Né? E como eles percebem a questão todos os aspectos envolvidos na produção, desde os aspectos de temperatura, é extremamente importante perceber
o ciclo, por exemplo, de maturação do tomate. Moçambique tem uma vantagem comparativa em termos de temperatura quando se trata da época de frio. Nós conseguimos, com o nosso tomate, as nossas temperaturas são mais assim, altas comparativamente às da África do Sul, ainda assim no inverno. O que quer dizer que nós temos uma janela de oportunidade quando, né, há temperaturas muito frias na África do Sul. O tomate não amadurece tão rapidamente quanto amadurece o nosso aqui em Moçambique. Então, são estas variações, é esta informação tecnológica que os produtores precisam de ter. E para o produtor não vai pagar este serviço. Ele espera que alguém vai lhe dar esta informação. Mas o histórico que existe na África do Sul, os produtores sabem que este mês, por exemplo, as temperaturas vão variar nesta faixa. E eles já sabem que, ok, não vão colher um dia de frio. É suficiente para alterar a data da colheita. E que é algo que os nossos produtores precisam de educação para a produção orientada para o mercado. Isto faz diferença. E os nossos produtores perceberam isto como os outros faziam isto, porque, ok, provavelmente estão num país desenvolvido como a África do Sul, mas nós estávamos a tentar mostrar que eles têm vantagens comparativas, porque o clima aqui é melhor, pelo menos naquele período, né? E durante o dezembro também tem outra janela também que podem aproveitar. Os nossos dias são mais longos, o que quer dizer, tecnicamente chamamos fotoperiodismo. Então, quanto mais longo for o dia, né, melhor para a maturação. Então, eles têm essa vantagem comparativa mais uma vez, enquanto que os nossos vizinhos têm vantagens competitivas, porque eles têm os insumos a um preço mais baixo, são fabricados localmente, enquanto que os nossos produtores aqui têm que ir comprar os insumos a um preço extremamente alto. E muitas vezes alguns lá. Então, este é um dos fatores, mas é necessário os nossos produtores perceberem que têm que se educar para poderem competir com o vizinho. O outro aspecto é a própria qualidade, né? A variedade que é produzida, ou as variedades que são produzidas lá, eles têm um leque grande de mercados aqui internamente. Por exemplo, tem o tomate para a salada, que é diferente provavelmente do que eles produzem, o Roma que temos aqui no mercado e encontramos. Então, a preparação deste produto, que é o acondicionamento, desde que ele sai da machamba, com quantos dias tu colhes, é extremamente importante este programa todo, porque a maneira como tu vais embalar vai influenciar, né, no teu produto final. Então, o teu produto final, quando chega ao mercado, já está de tal maneira, o aspecto já não é o mesmo. Então, olhando nós, infelizmente, estamos num local onde, ou em todos os mercados, funcionamos com os olhos. Até pode não ser gostoso, não ser saboroso, mas os nossos olhos é que compram aquilo que a gente vê. Então, as pessoas vão olhar para o tomate sul-africano e vão dizer, tem melhor qualidade do que este. Então, eu penso que isto é um desafio que não cabe ao produtor sozinho, mas um investimento estrutural no sentido de termos estufas de embalagem, o que chamam pack houses, para empacotar, tratamento e o produto também estar bonito, porque nós já vimos banana de Moçambique, made in Moçambique, que está a ser vendida na África do Sul, mas saiu de Moçambique e é um produto bonito. Já vimos outros produtos que são bonitos quando estão lá fora. Então, é importante esta parte do empacotamento quando se trata de hortícolas e embalagem própria, para poder também aumentar o tempo de prateleira, tecnicamente como se chama, que é o período do produto estar vigente ou à venda no mercado. Professor João Mutondo, está-se a tocar aqui num ponto que tem a ver exatamente com importações, exportações. Será que faz sentido haver aqui uma certa intervenção no sentido de proteger o produtor nacional? Eu lembro que recentemente estive em Moamba com o Sr. Roberto e discutíamos estas questões e ele dizia, Roberto,
recordar-se-á, dizia que o tomate sul-africano entra aqui, no entanto eu não posso atravessar a fronteira com um saco de 5 kg de tomate na mão. Devia haver aqui alguma intervenção? Muito obrigado. Acho que esta pergunta é pertinente e a resposta a essa pergunta também é importante para os nossos produtores. Se existe, dentro daquilo que são os acordos comerciais, nós, Moçambique, estamos dentro daquilo que é o protocolo da SADC, a proibição do nosso tomate ir para a África do Sul, mas o tomate sul-africano entrar em Moçambique, acho que é um dilema, que eu acho que devia ser resolvido, porque se nós podemos importar também, seria bom que exportássemos, né? Sim. E naquilo que é o comércio internacional, a regra vigente são as vantagens comparativas. Aquele que tem vantagem comparativa, isto é, produz a um custo relativamente mais baixo, comparando com outro produtor do outro lado, pode exportar. E importar aquele produto que não tem a sua vantagem comparativa. Agora, será que seria bom o governo proteger os nossos produtores? Eu acho que a proteção é fundamental, mas temos que ver como é que nós protegemos. A proteção não pode ser via, ok, nós não importamos da África do Sul porque eles não nos deixam exportar. Temos que negociar. Por que é que nós não podemos exportar para a África do Sul? Esse é que é o problema. Por que é que nós não podemos exportar para a África do Sul? Portanto, manter o mercado aberto, mas incentivar ou estimular as exportações. Ele está aberto, De Cristiana? princípio, o mercado Sim, está o mercado aberto. é aberto. Sim. É aberto e deve estar aberto por causa do protocolo. Nós estamos num protocolo em que as transações de um e do outro lado devem ser de uma forma aberta. Não pode haver embargo de um lado e livre circulação do outro. Então, o problema é por que é que nós não exportamos para a África do Sul? E isso pode ser talvez por causa das nossas condições fitossanitárias. Acho que já ouviu falar da mosca branca. A mosca branca é um dos insectos que tem nos causado problemas aqui em Moçambique. O Roberto já ouviu falar. Já sei, sim. Então, a mosca branca, nós temos a zona de Manica, a zona centro do país, com uma boa produção de frutas. E que essas frutas não podiam passar nem para a zona sul, por causa da infestação que essa mosca pode criar para a produção que está aqui. E também não podíamos exportar por causa dessa mosca branca. Então, temos que ver, será que nós exportamos por causa das condições fitossanitárias? E as condições fitossanitárias estão reguladas dentro daquilo que é o acordo comercial. Então, se são condições fitossanitárias, nós temos que resolver essas condições fitossanitárias, estarmos de igual como os sul-africanos que exportam para nós e podemos exportar o produto. Então, não pode ser visto como embargo. Não podemos dizer que, ok, nós não exportamos para a África do Sul, então a África do Sul não pode exportar. Temos que resolver por que é que nós não exportamos. Há alguma razão que nos leva a não exportar para a África do Sul. E uma das razões pode ser essa de situação fitossanitária que não está boa do nosso lado e que não podemos infestar os outros. Isso é regulado. Ok. Se for, estou a pôr hipóteses, não estou a dizer que é questão fitossanitária. Sim, não, para entender. Se forem questões de políticas, eu acho que há necessidade de rever. E o que eu sei, para nós tornarmos exportadores, temos que ganhar a vantagem comparativa e temos que ser competitivos. Mas a parte que a minha colega acabou de referir, a propaganda, os padrões, o processamento, a limpeza e tudo mais, tem que apresentarmos um produto que esteja em concordância com aquilo que são as necessidades e as preferências dos nossos consumidores. Então, para ganhar a vantagem comparativa, temos que ter custos relativamente baixos em relação aos outros. Então, tem que haver, digamos, aquilo que são os incentivos da produção. Não estou a falar de subsídios. A palavra subsídio pode ser um bocadinho perigosa assusta algumas e pessoas. assusta, e isso sempre dá resultados negativos e ninguém vai gostar disto. Pode dizer Mas incentivos. tem que haver certos incentivos no processo de produção.
Os incentivos na agricultura não começam nos países em desenvolvimento como o nosso. Mesmo nos países desenvolvidos, existem incentivos para a produção. E a produção, como é do conhecimento de todos nós, a alimentação é uma necessidade básica, como saúde. Então, se nós temos que nos alimentar, temos que comer, temos que garantir que o nosso produtor produza satisfeito para poder providenciar aquilo que é o alimento que nós queremos. Então, os incentivos no processo de produção para baixar aquilo que é os custos de produção seriam importantes. Muito obrigada, professor João Mutondo. Estamos a debater as questões do acesso aos mercados agrícolas, assim é que é, e este é mais um programa MOSEF. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de breves instantes. Estamos de volta para a segunda parte do programa MOSEF e no debate de hoje o tema que estamos a discutir é o acesso aos mercados agrícolas. Connosco em estúdio temos o Sr. Roberto Mukanjwa, agricultor do distrito de Moamba, a engenheira Anabela Mabota, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, e o professor João Mutondo, da Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane. Professor João Mutondo, na primeira parte discutíamos a competitividade do setor e uma das questões também que o Sr. Roberto levantou era a questão do transporte e os custos associados. Eu trago aqui alguns dados que poderá eventualmente corrigir-me sobre o custo de transporte comparando, enfim, as diferentes vias. Por exemplo, no caso do milho, o custo de transporte de um navio entre os Estados Unidos e Maputo é de $45 por tonelada. O custo de transporte entre Chimoio e Maputo, por via terrestre, é de $80 por tonelada. Como é que se explicam estes fatores? Muito obrigado. Acho que eu não vou corrigir os números, porque os números batem naquilo que são os nossos resultados de investigação sobre os custos de transporte em Moçambique. Para dizer que, mesmo na região da África Austral, Moçambique é um dos países que tem custo de transportes maior comparando com os outros. Então, como é que se explica que os custos de transporte do outro continente para o outro seja quase a metade dos custos de transporte dentro do país? É o meio que nós usamos para transportar o produto. O produto, digamos, cereal que sai dos Estados Unidos para aqui, vem de um navio. Enquanto que o nosso produto vem de um caminhão. E vindo de um navio, a quantidade do cereal que está no navio é diferente daquilo que é a quantidade do cereal que está no nosso caminhão. Então, ali logo temos problema de economia de escala. No navio, nós podemos transportar mais quantidade do que aquilo que nós podemos transportar no nosso caminhão. O desgaste do caminhão da zona norte para a zona sul de Moçambique, Chimoio, nesse caso, vai ser um bocadinho maior, tendo em conta também aquilo que são as nossas infraestruturas rodoviárias. Então, de Chimoio para cá, as nossas infraestruturas rodoviárias não são das melhores. E não estamos a dizer que é Chimoio, talvez esse milho não vem de Chimoio, vem de um outro distrito, que para chegar lá é um bocadinho difícil. E muitos não se atrevem a pôr os seus carros para aqueles locais. Então, aos poucos, é aquilo que eu estava a referir no início aqui, que do lado do consumidor, nós temos um oligopsônio. Não são muitos consumidores como tal, que interagem com os nossos produtores. Então, esses poucos que vão lá, correm esses custos. E por serem poucos, o custo no produtor, no consumidor final vai ser aquele, vai ser alto. Então, as economias de escala, que estão associadas ao tipo de transporte que nós usamos, e também as vias de acesso que estão, de uma certa forma, não favoráveis naquilo que é o nosso país, concorrem para esse custo alto de transporte.
Ok. Engenheira Anabela Mabota, como nós vimos também na primeira parte, e o professor João Mutondo falou agora na questão do preço e como é que o transporte depois vai impactar também, o custo de transporte vai impactar o preço junto do consumidor. No entanto, não é o produtor que define o preço. Será que os comerciantes, portanto, aqueles que no fundo controlam os preços, integram esses fatores na sua equação? Ou seja, até que ponto o custo de transporte é integrado na forma como o preço é definido pelo comerciante? Ok. Acho que depende muito do produto. Isso pode variar de produto para produto. Há situações em que o produtor define o preço do produto em função da informação que ele tem. Como é que isso acontece? Como é que o produtor define? Um exemplo é, nós temos programas de informação de mercados agrícolas no país. Nós pensamos que os produtores não ouvem, não trocam informação por si. Hoje a tecnologia já de telecomunicações tem estado a revolucionar esta área dos mercados com uma velocidade espetacular que as pessoas não imaginam. Eu, este ano passado, em setembro, outubro, estava na zona de Gurue a tentar convencer um grupo de associados com os meus colegas para venderem a soja que tinham a um grande produtor e promotor na zona, a um determinado preço. Eles tinham um preço de melange e eles diziam, em melange, neste momento, a soja está a 12 e nós não vamos aceitar receber 10. Como é que você sabe? Eu recebi uma mensagem do meu primo que está em melange. Isso para dizer que as tecnologias de informação, nos últimos anos, têm contribuído em grande medida para transformar, para melhorar a comercialização, assim como o desempenho dos próprios mercados. Dependendo do produto, eu estava a dizer, depende do produto. A participação, por exemplo, de um setor formal na compra do milho, por exemplo, o meu colega falava do logopsônios aqui, é verdade, mas a presença desse mercado ou desse indivíduo que vai lá e compra e diz eu vou comprar no final a este preço, é porque ele também tem a sua estrutura de custos. Ele vai olhar, se ele compra o milho, eu estou a falar das grandes processadoras na zona norte e centro do país em particular, ele vai olhar para a estrutura de custos dele, a que preço eu vou vender a farinha. Então, se vou comprar o milho a um preço de 5 meticais o quilograma, vai de facto misturado, processado, etc., e fortificado. Será que quando este produto, que é a farinha, chegar na mesa ou ao consumidor, estará a que preço que eu possa ter lucro? Não é? Então, é uma questão de as pessoas saberem ter estrutura de custos que cada um dos intervenientes incorre. Yeah. O produtor tem a sua estrutura de custos para trás e quando o produto chega, ele tem capacidade de negociar para alguns produtos, não todos, e dependendo da zona onde ele está posicionado. Se formos a falar em Moçambique, as zonas remotas podem ter mais problemas, é por isso que um dos desafios é investimento ainda em infraestruturas, porque se houver uma boa estrada, este produtor pode sair com a sua bicicleta e também os intervenientes que compram, porque o colega João falava entre produtores, quem liga produtores e consumidores. Existe um grupo grande de intervenientes aqui que ligam estes dois grandes grupos. E estes intervenientes são muito importantes. São eles que, na prática, determinam a que preço é que o produto chega ao consumidor final. Em muitos casos também há os valores de referência dos mercados regionais ou do próprio mercado global. Não é? Dependendo de onde estes mercados estão localizados. Por exemplo, se estivermos a falar dos mercados próximos das zonas fronteiriças, por exemplo, do Malawi, a zona de Milange, para a relação com o milho,
tem impacto na determinação do preço no nosso mercado, mas de dois pontos de vista. Se houve produção também no Malau, se não houve, yeah? E quem está a comprar do nosso lado, de Moçambique, se é para vender no Malau, os produtores hão de escolher ir vender no Malau porque tem, para além da procura efetiva, tem um preço que é melhor, eles são melhor pagos lá. E a pergunta que nos fazemos sempre é, nós queixamos do mercado, estamos à procura que o produto seja vendido internamente ou também fora. O amigo Roberto falava que não podia ir vender o tomate dele à África do Sul. Mas por quê? Para além do problema da mosca, da fruta que o Dr. Mutondo referiu-se, que é uma barreira fitossanitária, yeah? Existem outras barreiras. Um exemplo é, nós não produzimos sob condições do Global Gap, que são boas práticas. Os campos têm que ser testados, observados desde que o produto é produzido, porque quando o produto chega na prateleira sul-africana, aquela informação técnica que está lá, tem que saber em que condições este produto foi produzido. Começa por aí. Então, nós temos um grande desafio e o produtor sozinho não vai pagar para ter o Global Gap dele feito, porque ele não vai sozinho, é um custo. Então, alguém tem que vir fazer este custo para ele saber o que é que ele precisa para poder penetrar no mercado sul-africano ou outros mercados. Nós tivemos um exemplo de uns colegas e produtores aqui em Manica que queriam exportar a manga deles para lá, mas porque não tinham feito o Global Gap inicialmente, não podiam entrar no mercado, mas existia um mercado do Médio Oriente. Mas então precisamos de conhecer as especificidades de cada um dos mercados, para além de que eles podem até preferir o nosso produto, porque nós estamos a produzir com baixo nível de insumos. Não somos orgânicos na totalidade, mas temos ainda um nível muito baixo de insumos, o que dá uma certa garantia e segurança para estes mercados europeus preferirem o nosso produto. Aquilo que é uma insuficiência até pode transformar-se numa vantagem. É uma vantagem, porque consegues identificar mercados de nicho que são muito pequenos, mas tu tens um preço um preço alto. Altíssimo. Sim, por este produto. E é uma moda também, não é? Exatamente. Então, os nossos produtores têm, de facto, alguém tem que assumir esta fatura. E tem que ser o Estado a assumir esta fatura. Ensinar os nossos produtores a produzir das condições em que o mercado internacional, regional e outros estão à procura. Está-se aqui a tocar num ponto que é ensinar os produtores e o papel do Estado, Sr. Roberto, que eu queria explorar um pouco esse tema consigo. Tem a ver aqui muito com a extensão agrária, a informação sobre os preços também. Conte-nos a sua experiência no distrito, está em Moamba, está na sua Machamba, a informação chega lá e tem sentido esse apoio da parte da extensão? Sim, eu sei. Apoio sim, eu posso aceitar. Não, não é? Aceitar sim, mas se tem tido esse apoio? Nada, não. Nunca tive. Tem extensionistas ali? Não, Mambia existe extensionistas. Mas não chegam lá? Nada, não chegam, não chegam. Que tipo de informação é que gostaria de ter se tivesse esse apoio? Não, se eu tivesse, por exemplo, como diz isso, esqueci o nome. Professor Mutondo. Professor Mutondo, né? Temos muitos problemas no campo. Mas por falta de estacionamento, às vezes não temos como resolver. Então nós resolvemos da nossa maneira. Acho que com os estacionistas nós podemos pôr o problema com os estacionistas, dizer aí, nós temos isto é em dificuldade, eles nos ajudavam. Mas infelizmente não temos. Temos estacionistas, mas não vão nas machambas. Bom, temos aqui a engenheira Anabela Mabota, que é do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Talvez ela possa ajudar a explicar esta situação. Ok. Fatores, de facto, que contribuem para o acesso aos mercados, a extensão é um deles. Não, engenheira, explicar porque é que no distrito de Moamba tem extensão, mas não chega lá. Não chega. Eu ia chegar lá. Estava a dizer que a extensão rural é um dos fatores, mas não é tudo.
É verdade que, dependendo das áreas onde estão, o número de extensionistas nos últimos anos aumentou. Yeah. Mas, em termos de proporcionalidade extensionista e número de produtores que existem, não há uma relação tipo, ok, temos para cada 100 produtores existe um extensionista, porque tens também um aumento proporcional em termos de número de produtores. Yeah. Eu penso, engenheira Anabela, eu penso que a extensão chega a 55 distritos dos 128 neste momento. Mais ou menos. Isso só para dar uma ideia da Só proporção. para dar uma ideia, sim. Mas a questão é, extensão para quê? Também, porque ele estava a falar aqui, nós temos um problema, não sei qual é o problema que ele disse que tinha, mas acredito que não é de produção, de como produzir em linhas ou algo parecido. Pode ser uma praga que surge, ele provavelmente não saiba como resolver. E naquele momento ele precisa de um extensionista, mas não é o extensionista que ele precisa. Para mim, a minha maneira de ver, ele precisa de um serviço agrário, centros de negócio onde estejam estas pessoas que possam aconselhar você. Neste momento, por exemplo, eu como privado posso ir vender este serviço. Por exemplo, vou e vejo, isto é um ataque de fusário, por exemplo. A recomendação que eu dou é esta. Esta recomendação pode ser dada por um extensionista, se formos a ver do ponto de vista de função do extensionista, mas tem que ser resposta do mercado em si, de serviços. Faltam os serviços para assistir a maioria dos nossos produtores nas diversas áreas. Yeah? Eu vou dar um exemplo. Quando fala, a resposta deve vir do mercado, está a falar de existência de agronegócio, agroserviços, exatamente. Portanto, de emergência, de centros de agronegócio, empresas. Exatamente, que podem ajudar a responder a estas questões. Eu vou dar um exemplo. Em Niquadal, há uns meses atrás também, encontramos uma associação que produz ananás. Mas eles queriam produzir fora da época, e isso é possível, induzindo a floração. E eles sabiam o que deviam aplicar. Receberam do extensionista privado instruções de que deveriam aplicar um determinado produto chamado carbeto. Foram ao mercado, esse produto não existia. Até eu, que não sou do nível de extensão, não é minha área, interagimos com um fornecedor do produto na África do Sul para ver se ele poderia trazer o produto e a que preço chegaria aqui. Depois de uma frustração de contatos com uma das nossas empresas de fornecimento de agroquímicos no país, que disse que não poderia trazer porque não tinha volume suficiente que justificasse que ele importasse este produto. Então, os produtores conheciam a técnica, mas não tinham o produto disponível. Então, aqui a questão é, o que é mais importante? É o extensionista ou é o produto? Né? Ou a existência do produto no mercado. Então, é preciso vermos como é que nós enquadramos o aconselhamento do extensionista e qual é a função principal dele e a existência dos produtos que podem ajudar os nossos produtores e outros serviços. Ele falou... Tem que ser visto de uma forma integrada. De uma forma integrada. Ele falou e bem, mas pode ser outro problema, problema de mecanização. Se tu tens um serviço de agronegócio, ele pode precisar de lavrar, não precisa de comprar trator, mas pode ir comprar esse serviço. Alugar e vir fazer. Pode precisar de pulverizar, não precisa de ser ele a fazer, mas tu não tens estes classes de agronegócios e é isto que é necessário. Em cada polo de desenvolvimento que tu tiveres de agricultura, e é isto que fazia a diferença nos tempos quando diziam que existiam colonatos e os colonatos é que compravam, acumulavam, porque tinham uma função ou uma estrutura, cada um tinha o seu papel. E hoje pode aparecer alguém a vender, mas ninguém tem responsabilidade sobre isso. Se queima a machamba do produtor porque aplicou algo errado, de quem é a responsabilidade? Professor João Mutondo, agora seguindo aqui esta visão da engenheira Anabela Mabota, que tem a ver também, eu penso, com a visão do governo de fomentar e estimular o agronegócio, na sua perspectiva, o mercado vai ajudar a corrigir estas situações ou o Estado deve ter uma intervenção mais profunda para o desenvolvimento do setor? Muito bem.
Muito obrigado. Eu gostaria mesmo de dar continuidade onde a minha colega Anabela terminou. Para dizer que sim, eu acho que empresas de agronegócio são fundamentais para desenvolver o setor agrário em Moçambique. Tendo em conta que a maioria dos nossos produtores são do setor familiar, a capacidade daquele produtor do hectare de demandar esses serviços agrários pode ser um problema de momento. Então, aqui há uma necessidade de um período de transição, e nesse período de transição, acho que o extensionista é muito importante do governo. E como também ela referia, o extensionista tem que ter um pacote completo. Não só aquilo que nós chamamos de cartas tecnológicas, né? Que o extensionista tem o livro de carta tecnológica, o compasso é este, produzir é este e acabou. Mas também o extensionista tem que saber quais são os mercados daquele produto, onde é que estão, onde é que ele recomenda o produtor para vender e quais são os preços existentes, aquilo que foi dito. Onde é que estão os mercados dos fatores de produção, quais são os preços praticados, como é que o produtor pode ter acesso a esses fatores de produção. Então, este conjunto de informação é que tinha que ser o nosso pacote para o nosso produtor. Técnica, assim como a parte da comercialização e distribuição do produto até o consumidor final. Então, isso ia incentivar a produção e ia melhorar aquilo que é a cadeia de valores. Então, indo para a pergunta específica tua sobre o que fazer para ter esta ligação entre os produtores e os consumidores, também assentando-me naquilo que é a estrutura da nossa agricultura aqui em Moçambique, que ainda é dominada pelo setor familiar, eu acho que o governo devia ter um determinado papel. Aqui nós vamos dizer que o governo deve fazer, mas se o governo podia facilitar e criar um ambiente de negócio que hajam pessoas que possam facilitar o processo. Um dos exemplos que acho que é importante referir aqui, que liga o produtor e o consumidor, é a Bolsa de Mercadorias. A Bolsa de Mercadorias está em Moçambique para facilitar aquilo que é a comercialização dos produtos agrários. A Bolsa de Mercadorias, através do Ministério da Indústria e Comércio, tem reservatórios para o produto. Do que eu sei da Bolsa de Mercadorias, o produto vem com o produtor, estão a falar de 5 a 10 toneladas, estamos a falar de cereais, vai para onde tem o sistema de armazenamento garantido e o produtor já tem o seu certificado de depósito. E esse certificado de depósito já é um cheque que pode ir ao banco ter uma parte do valor do seu produto. Então, ali já o governo, digamos, facilita aquilo que é a comercialização deste produto que é produzido por nosso produtor e talvez a um preço justo, comparando com aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia. Só para dizer que sim, o governo acho que devia intervir. Um exemplo é este que eu acabei de dizer e também criar aquilo que é o ambiente para a entrada daquilo que são os provedores de serviços de agronegócio, mas de uma forma gradual, de modo que o nosso produtor se integre no sistema. Portanto, aí está a salientar também o papel não só do governo a nível central, mas também das próprias instituições tuteladas pelo Estado. Exatamente. Eu acho que o Ministério da Agricultura, a minha colega melhor pode dizer, tem um programa PITA de extensão em que cada extensionista tem uma parcela, também pode criar aves e tudo mais. Então, aquele programa serve para o próprio extensionista mostrar aos produtores como é que esta produção é feita. E da mesma forma, o próprio extensionista devia mostrar aos produtores como a comercialização é feita, para ganhar dinheiro, para ter rendimentos que possam sustentar a família. Caminhamos para os momentos finais do nosso programa. Para terminar, Sr. Roberto Mucandua, o que é que acha que é mais importante fazer, o que é mais necessário para que possa andar para a frente a agricultura, a sua produção? O que é que faz mais falta? O que falta é a mão do governo. Só. O governo pôr mão na agricultura. Só.
Acho que é isso que falta, né? Para nós. Mas é o governo que vai comprar o seu produto? Tem que ser o governo, para ser melhor. Tem que ser o governo, porque se for nós ali nos impede ali, como falamos, né? Os preços lá são variáveis. Então, quando nós produzimos, é saber onde é que nós vamos. Porque o governo ainda pode nos dar dinheiro, muito dinheiro, mas com aquele mercado ali, não podemos conseguir devolver os dinheiros do governo. Então, o governo tem que nos dar dinheiro e controlar, como diz o professor, sim, controlar, né, os produtos. Por exemplo, podemos dizer, você põe lá tantos hectares de alho, nós já vamos de vir comprar, sabemos onde vamos de ir a vender, você põe lá tantos hectares de feijão verde, tantos hectares disso e nós já vamos de vir levar. Sim, mas sem isso, não sei o que pode acontecer, né? Obrigada. Professor, isto penso que liga um pouco exatamente com a sua visão, o governo ou as instituições, mencionou a Bolsa de Mercadorias. Qual é a sua perspectiva? Assim, o que é prioritário fazer para que, de facto, o setor possa desenvolver-se de forma saudável? Muito bem. Olha, a atividade agrícola ou agrária, digamos, a atividade agrária é uma atividade econômica, que o produtor se decide produzir a cultura A, B, C, ou a espécie animal A, B, C, tem que render, tem que ter retornos econômicos, financeiros claros, para poder ele desenvolver como agricultor e sustentar a sua família. Está claro. Então, o incentivo na área de comercialização é muito importante. Porque se o produtor produz tomate hoje e vende o quilo a 4 meticais, que às vezes pode subir mais para 10, a caixa às vezes já anda a 20, depois a caixa anda a 500, 700, 600. Então, a variabilidade é muito grande. Mas também não queremos especulações dentro disso, né? Não é que o governo tem que incentivar a especulação. O que nós estamos a dizer é que tem que haver estabilidade naquilo que é o preço, e o preço tem que ser justo do lado do produtor, assim como do lado do consumidor. Então, a ideia do governo intervir de uma forma de regular e criar ambiente, eu acho que é importante, como ele também está a dizer. É importante que haja essa intervenção do governo no sentido de regulação e criar ambiente de negócio. Olha, o governo comprar, tenho dúvidas, né? Porque o governo não é uma empresa como tal, mas o governo pode criar uma plataforma que isso acontece. Uma das plataformas é essa que referimos agora da Bolsa de Mercadorias. E isso pode ser feito através dos ministérios de tutela, né? Dos ministérios de tutela. Da mesma forma que tem o Fundo de Desenvolvimento Agrário, que é mais para incentivar a produção no lado tecnológico, de produzir as quantidades desejadas, também pode ter um fundo relacionado com aquilo que é estabelecimento de ligação entre o produtor e o consumidor. E esse fundo pode incentivar a entrada daquilo que é o setor privado para o estabelecimento dessa ligação e fazer com que os produtores recebam preços justos. A engenheira Anabela Mabota tem o privilégio da última palavra. E é praticável, é execuível estas propostas, enfim, estes subsídios que estão aqui, o governo de alguma forma a conseguir incentivar a comercialização, contribuir para a estabilização dos preços? Acho que eu concordo com o colega e com o Roberto também, no sentido que precisamos de uma mão do governo, mas aqui o segredo não é precisamos de uma mão, é que mão. Qual é a mão que nós precisamos de facto? O que é que o governo pode fazer? Então, nós estivemos hoje a falar aqui e misturamos um pouco os assuntos. Não especificamos de que é que estamos a tratar de mercado de banana, de batata, de cebola, de milho, porque são especificidades diferentes. Mercado é um mercado. Cada mercado é um mercado. Mas nessa mistura há um papel que o governo pode ter, que é geral, que é comum para todos
para dinamizar os mercados. Um deles, que acho que o Roberto tentou mencionar assim de forma muito subtil, o governo pode nos dar dinheiro, mas se nos dá dinheiro a gente depois não consegue pagar, não é bem assim. O crédito é um elemento ou uma variável-chave que ajuda no desempenho dos mercados. Para o caso, talvez, de ele como produtor realmente, se calhar não sente assim tanto essa questão de o que eu estou a dizer da dinâmica de comercialização. As pessoas que produzem milho, que produzem soja, as organizações que produzem, estou a falar de produtores associados, para poderem entrar para o mercado e comprar, porque já tem um mercado à espera deles, precisam de dinheiro, liquidez, não existe. E alguém tem que dar. Nos estudos que foram feitos recentemente, mostraram que apenas 3 a 4% das pessoas que participam no mercado têm acesso a dinheiro para participar no mercado. Isso é muito pouco. Então, ainda precisamos de fontes de financiamento à comercialização a taxas de juro não de 60% ao ano ou divididos ao mês, que é muito alto. Então, os produtores... Aí está mais um agente importante. Exatamente. As taxas que os bancos financeiro. comerciais aplicam são muito elevadas. Então, tem que haver uma mão do governo neste aspecto de regular também as taxas. A questão também ele falava de, se eu produzo sozinho aquilo que eu quero produzir e o meu vizinho também quer produzir a mesma coisa porque quer fazer dinheiro no mesmo momento, podem produzir de forma associada e terem um volume maior de produto. E quando associados, as tecnologias chegam mais facilmente. O acesso ao dinheiro também, porque a organização funciona como um capital social, como um colateral social que pode ajudar. Ele não consegue como indivíduo, mas a organização como organização consegue para repartir pelos diferentes indivíduos dentro da organização. Estamos a falar de associados. Então, pessoas que estão envolvidas em associações são ainda muito poucas. Temos percentagens que rondam entre os 7 e 8, provavelmente 9, não mais de 10% de associados, porque também não é cultura. Mas há zonas onde isso é cultura, na zona centro as pessoas já melhor associam para um determinado fim, na zona norte também, onde tivemos parceiros de desenvolvimento que fizeram um trabalho de base muito grande para o associativismo e estão a tomar vantagem desta organização para aceder aos mercados. É uma forma também de negociar o preço melhor, através de fazer a escala, como o meu colega falava, é através do grupo. Então, isto é uma forma também que o governo pode ajudar a pôr recursos para capacitar estes grupos que emergem, de forma a funcionarem como entidades empresariais. Costuma-se dizer que a união faz a força. Exatamente, exatamente. E é isto que vai trazer a sustentabilidade, para além da informação de mercados de que falei, dos serviços de extensão e os serviços de agronegócio, do modo geral. Isto vai ajudar a melhorar o desempenho dos mercados agrícolas no país. E vamos terminar nesta nota o nosso debate. Agradeço muito a presença dos nossos convidados, em particular ao Sr. Roberto Mocandra, que veio de propósito de Moamba para poder participar. E obrigada pelos contributos para o nosso debate e a nossa conferência, que terá lugar nos próximos dias 18 e 19 de março. O tema será os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Acompanhe e participe através das redes sociais. A nossa página de Facebook é www.facebook.com/Mosef. Obrigada por ter estado na nossa companhia.